Olá, Caras Business está começando com as principais notícias de economia para manter você cada vez mais informado. E olha, tem novidade na área. O Pix automático já está em vigor. A ferramenta permite que o usuário possa autorizar pagamentos periódicos a empresas e prestadores de serviço. A ideia é que o cliente possa autorizar uma única vez e os débitos acontecem de forma automática na conta do pagador. Bom, e outro destaque dessa semana é sobre o levantamento que mostra que 51% das empresas brasileiras pretendem contratar mais profissionais para o terceiro trimestre. Isso significa um aumento de 3 pontos percentuais na comparação com o trimestre anterior. O segmento de transporte, logística e automotivo lidera essa alta, seguido de tecnologia da informação. Bom, e agora você é nosso convidado para o quadro Roda de Negócios. Na semana passada você conheceu a anfitriã, a empresária e consultora Priscila Campos. Hoje conversamos com Paul Malik, que é CEO da Flapper, a plataforma de aviação executiva presente em 4 continentes e 20 países. Paul tem uma vasta trajetória e traz insights valiosos para quem era empreendedor ou ainda para quem sonha em empreender. Reconhecido como MIT Under 35, Malik detalha para a gente sua vasta experiência e os seus desafios nas áreas de tecnologia, mobilidade e muito mais. Olá, hoje iniciamos o Roda de Negócios com o primeiro convidado e com a Lili ao meu lado. Muito obrigada, Lili, por me acompanhar. Hoje o nosso primeiro convidado do Roda de Negócios abre com o Paul. Paul é CEO da Flapper. Ele estruturou toda a empresa dele aqui no Brasil. Ele vai contar um pouquinho da história dele, como ele iniciou suas atividades aqui. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos. É um grande prazer poder participar na Roda de Negócios. Muito obrigada, Paul. Mas me fala, Paul, o que o Brasil chamou a atenção em você? Você saiu da Polônia e você veio para o Brasil para iniciar um projeto totalmente inovador, porque você foi o pioneiro nessa área. E eu gostaria de saber como que foi essa decisão para você. É muito difícil, entre os mais de 200 países do mundo, alguém escolher um país tão distante, etc. Mas, por alguma razão, o Brasil sempre estava no meu radar. É meu 8º país, português sendo meu 7º idioma. E olha que é o primeiro país que me parou. Então, deve ser alguma coisa mágica dentro do Brasil que realmente atrai as pessoas. É uma mistura de empreendedorismo, mas também, eu sempre falo, eu sou muito apaixonado pelas pessoas, eu sou um cara muito social. E brasileiro é um tipo de pessoa muito, assim, social, muito amigável. Sendo uma pessoa que nasceu no país pós-comunista, etc., nosso país é um pouco mais frio. E eu acho que o que de fato te atrai, no final das contas, são as pessoas do país onde você mora, e eu sou grande fã do povo brasileiro. A empresa ela foi lançada em 2016, estamos 8 anos no mercado, de fato fomos pioneiros e quem sabe aonde a gente chega, literalmente, o céu é o limite. O céu é o limite, já está mais ou menos em 20 países, pelo que eu fiquei sabendo, e já está, na verdade, dominando bastante o mercado, né? Hoje a Flapper é uma referência também na área da aviação, né? Antes da Flapper, nós começamos com a Easy Taxi, fomos a primeira startup global do Brasil, chegamos a ter 36 países, com presença, com taxistas, com equipe operacional. E a Flapper, eu sigo basicamente o mesmo caminho, ou seja, quero criar uma startup global baseada no Brasil, se beneficiando do talento que temos disponível no Brasil, custo de conduzir operações ainda bastante atrativo, o mundo está batalhando contra a inflação, o Brasil continua sendo aquela ilha super atrativa para empreendedor, mas obviamente ganhando preferencialmente em dólar ou euro. Então, Flapper expandiu suas operações. Hoje, esse mês de junho, estamos já faturando mais na Europa do que no Brasil, atendendo o cliente brasileiro, mas também estrangeiro. E espero que podemos se tornar, no futuro, um grande caso de sucesso tanto do setor de tecnologia como no setor de aviação. O intuito, na verdade, da Roda de Negócios é sempre motivar aquele que está iniciando, saber que o sonho dele também pode acontecer, uma realidade. Às vezes você tem uma ideia ou uma intuição muito forte, e o amor, né? Na verdade, se você não gosta daquilo que você faz, nada vai para frente. Esse daí sempre foi meu lema. Mas você falou de uma empresa antes da Flapper. O que aconteceu com essa empresa? A empresa ela foi vendida, nós vendemos a Easy Taxi por mais de 250 milhões de dólares, fomos adquiridos pela Cabify,
criando um dos primeiros unicórnios globais, porque eu considero que se você juntar uma empresa brasileira com uma empresa espanhola e essa holding se tornar um unicórnio, a gente pode dizer que criamos ela parcialmente aqui no Brasil. E igual sempre na vida de um empreendedor em série, ou de série, a gente busca qual que é o próximo destino. Sim. Eu fui convidado para voltar para a Europa, o David da Nubank me convidou para eu me juntar à Nubank como CMO, e eu recusei tudo isso. Pensei, eu quero empreender, quero criar mais um negócio. Por acaso, meu sócio teve aquela ideia e juntamos as forças e estamos hoje aqui conversando sobre aviação e não sobre táxi. Exatamente, mas é uma ideia que atendeu bastante a demanda. Hoje ela realmente se tornou uma referência e é a base do interesse, do amor daquilo que a gente faz, né? E eu tô aqui para aprender bastante com vocês dois. Queria começar perguntando por que você escolheu esse setor? Por que jatinhos, helicópteros? Qual foi o atrativo? Empreendedor é um bicho complicado. A gente diz que nós somos meio que uma metade TDAH e metade uma pessoa muito criativa. E eu canso muito rápido de algo meio óbvio. E a aviação executiva é um setor talvez mais absurdo que existe. É um setor mais fechado, mais caro, mais difícil para você conquistar. E essa era uma ideia mais ambiciosa que eu consegui pensar. Porque realmente a gente está disruptando o setor que antigamente era disponível apenas para políticos e ultra ricos. Hoje tem mais de 500 mil pessoas que baixaram nosso aplicativo da Flapper. Eu considero isso um grande sucesso quando você consiga abrir um novo mercado para um amplo grupo de potenciais clientes. A gente tem, de um lado, a inovação, a tecnologia, quando a gente fala de aviação, e a gente fala nesse segmento tão restrito a um público tão qualificado. Por outro lado, como é que é equilibrar inovação, tecnologia com a segurança, né, que a gente sabe que é mais que necessária nessa tua área? Eu sempre digo que a aviação ela é um setor composto por diferentes subsetores. Se a gente pensa sempre em longo prazo, a curva de acidentes no Brasil ela diminui. E uma das razões é cada vez tecnologia mais avançada, melhores aviônicas, melhores tecnologias de traqueamento de avião, melhor treinamento, ou tecnologia de treinamento de piloto com simulador. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, pensando a longo prazo, a aviação ela está se tornando cada vez mais segura. Dentro do nosso propósito, existe também um propósito de criar uma empresa segura, ou seja, cada avião e empresa que cadastra sua frota na Flapper, ela passa por um cheque de segurança, que é composto por 7 diferentes variáveis, até com tecnologia por trás, ou seja, já de forma semi-automática eu consigo ver se a empresa ela é segura ou não, olhando apenas Big Data. Então, existe uma maneira de juntar um negócio disruptivo, desde que você consegue controlar também a parte de segurança. E voltando ao meu ponto inicial, você tem, dentro do setor de aviação comercial, e aí tem aquela piadinha, qual que é o setor mais seguro do mundo? Aí todo mundo fala, deve ser o setor de elevadores. E antigamente, né, porque essa era a resposta. Pois é, eu peguei os dados da Associação Brasileira de Elevadores e a aviação comercial, ela está mais segura do que elevador. Eu digo isso porque sempre que você pega elevador, pensa, eu estou entrando numa máquina de transporte, num veículo de transporte menos seguro do que um avião. Táxi aéreo é um outro subsetor. Ele é tão seguro do que a aviação comercial? Não, infelizmente ainda não está neste nível. Mas a aviação privada, ela com certeza é muito menos segura do que táxi aéreo. Então, o que eu recomendo sempre para quem usa serviço é verifique se a empresa ela é de táxi aéreo, se o avião está no TPX, né, ou seja, no táxi aéreo. E se você é dono privado, eu sugiro que você coloque esse avião no táxi aéreo para aumentar sua segurança, porque aí você tem mais exigências da ANAC, 2 pilotos, treinamento mais vamos dizer, sério, mais profundo. Então, tudo isso impacta brutalmente segurança. E se a gente pensar, quando foi o último acidente de um jatinho de táxi aéreo no Brasil, são mais de 10 anos. Ou seja, existem partes do setor de aviação que são ultra seguros. Mas a gente tem que sempre lembrar que não cada aeronave e empresa e função são iguais. E você, na verdade, se tornou um dos CEOs mais seguidos também nas redes sociais, pelo seu desenvolvimento também, de ser a referência para muitas pessoas na área da aviação.
Como que você lida com isso? Porque eu sei também que você também está trabalhando, você entra como bastante investidor e sua parte de negociação, também você é o comercial puro, né? Você é sempre à frente da Flappr. Meu background, ele é uma mistura de vendas com novos negócios, mas também com tecnologia. Eu estudei programação na escola. Isso talvez hoje é mais raro no setor, para você ter um CEO que também é parcialmente técnico. Sim, acho que sou um dos mais seguidos no LinkedIn do Brasil. No final das contas, isso só me dá mais trabalho, porque as pessoas pedem benefícios, pedem aquele jeitinho que a gente sempre busca, acesso mais direto ao fundador ou sua empresa. Mas eu diria que lido com isso bem. A gente está no momento de captação de novo investimento, por exemplo, e eu sou um veículo de marketing da minha empresa, porque tanta gente que me segue consegue se tornar também investidor da minha empresa. Então, no final das contas, balanceando os pontos positivos e negativos, eu ainda acho que vale a pena esse esforço. Mas é uma decisão. No momento que você sai como pessoa pública, você vai ter que lidar com esse sucesso. Da mesma forma que Uber se tornou uma empresa pública, ela também pegou muita publicidade negativa quando as coisas ruins aconteciam. É uma escolha, você tem que aceitar isso. Sim, sim. Eu acompanhei muito a sua trajetória desde o início da Flappr, então eu sei que você sempre esteve à frente de toda a parte, tanto a estratégia dela, como a parte de ascensão dela, sobre as prospecções de investidores. Como que foi o início, assim, de você conseguir esses investidores, você sair realmente, você pegou a empresa, estava num sonho, você iniciou ela realmente do zero depois de um reinício da táxi aéreo, e você foi atrás de investidores. Como foi sua atuação? Qual foi seu primeiro país que você realmente foi, que você tinha mais contato? Olha, existe uma regra no mundo de empreendedorismo, que acho que nos Estados Unidos acaba sendo muito valorizada, é que você tem que quebrar para aprender, para depois fazer de forma certa. Então, um empreendedor, na média, ele demora, enfim, depende do estudo que a gente olha, mas são 7 tentativas até que você conseguir fazer uma IPO ou venda de empresa. 7 vezes. Aí eu pego essas regras e eu tento aplicar no mercado brasileiro. E eu digo que no Brasil, se você quebra, não é igual nos Estados Unidos, que você pede um Chapter 11 e tudo bem, eu não devo mais nada para ninguém. Aqui, o banco vai entrar na pessoa física, vai tomar seu apartamento, vai tomar sua casa, talvez vai tomar o carro da sua esposa. Então, a melhor coisa que eu posso sugerir para o futuro empreendedor é, cara, quebra, mas quebra rápido, e quebra de forma preferencial, de forma pequena, ou seja, simbólica. Faz pequenos passos, senão você não vai aprender, mas você vai se endividar. E por que eu digo isso? Porque esse foi nosso início. No início, a Flappr quebrou. A gente teve que ser resgatado por um investidor anjo. Depois, de novo, tivemos problemas financeiros. Então, eu já percebi, olha, a aviação é um negócio que a gente chama de capital heavy. Você precisa de muito capital. Se eu for a quebrar, melhor quebrar agora, ou não investir capital próprio. Até que finalmente, juntando tudo isso, aos poucos a empresa começou a crescer. Só que com muito aprendizado, muito conhecimento do mercado que a gente pegou fazendo. Sim, é sempre isso. Na verdade, eu acho que uma empresa, para se estruturar, ela precisa realmente passar por alguns reveses. Então, ela vai amadurecendo conforme as necessidades dela no mercado. Você vai ter que estudar cada ponto para saber qual que é o seu nicho, qual que é o seu público-alvo, qual que é a nova estratégia que você vai ter que definir naquele projeto. O bom é que quando a pessoa não desiste, né? Na verdade, você não desistiu. Você começou algo, não deu certo e você pegou todas as suas forças e colocou nesse negócio novamente e foi atrás de investidor. Você reergueu hoje a Flappr e estabilizou ela no mercado. É isso que a pessoa tem que fazer, é isso que um empreendedor de verdade tem que fazer. Ele tem que resgatar a empresa dele, né? Exatamente. É uma mistura... O sucesso de empreendedorismo é uma mistura de foco e persistência. Você não vai conseguir atingir o sucesso se você não faz essa mistura dos dois lados. E hoje é cada vez mais difícil você focar, porque nós estamos sendo perturbados pelo celular, redes sociais, por um lado. E por outro lado, as pessoas estão menos dispostas a persistir. Elas querem desistir de forma mais rápida. Então, realmente, é um certo desafio ser um empreendedor. Não é para todo mundo, mas também não é nada impossível. Eu sempre digo, se você puder, cara, empreende. Brasil já é considerado um dos países mais empreendedor do mundo. Infelizmente, pela necessidade e não
pela oportunidade, mas isso pode ser facilmente tornando numa vantagem competitiva do povo, se o povo quiser tornar um negócio pequeno num negócio sério. Então, acho que isso é uma coisa muito única que o brasileiro tem. O brasileiro é um bom empreendedor e tem que capitalizar em cima disso. Esse é o recado realmente da intenção realmente do programa. Falar sobre a motivação do empreendedorismo, ou seja, na verdade você tem que saber definir, você tem que saber seu risco. Eu sempre brinco que o negócio o ramo do empreendedorismo é um jogo de pôquer. Tem vezes que você tem que pegar todas as suas fichas e jogar naquele jogo de pôquer para você ver, é um risco, você tem que apostar, porque se você não aposta no seu negócio, na verdade, você acaba também não conseguindo evoluir, né? Então, é essa parte. E aí eu tenho uma dúvida que eu gostaria de saber de vocês dois, inclusive, porque você também é uma empresária brilhante, de sucesso, e pode ensinar muita coisa. É possível aprender com o erro do outro ou só sentindo na pele? Na sua empresa é que você aprende com algum tipo de erro, aprende que caminho trilhar, ou vendo o erro do outro, meu concorrente foi por ali, eu não vou porque pode ser que dê errado. Como é que é isso para vocês, assim? Olha, eu acho que dá para aprender algumas coisas, mas frequentemente a gente percebe que você tem que fazer e testar por você, porque talvez o erro do seu competidor foi porque ele fez de forma errada. Uhum. E mais ainda no setor de aviação, eu dou o seguinte exemplo. Anos atrás, nós entramos no projeto junto com o governo de Minas Gerais, onde foi feito um estudo de quase 1000 páginas desse tamanho, de quais são as rotas de Minas Gerais que fazem mais sentido para a aviação subregional. O que foi feito lá e destinado em termos de esse é o nosso top 20 rotas, e o que de fato se tornou, na prática, as rotas mais voadas, são dois mundos diferentes, porque aparentemente com dados não foi possível prever quais são as rotas que mineiro de fato vai querer voar. Então, seria possível tomar a decisão puramente com base da pesquisa? Não. É de uma certa forma, empreendedorismo. Você teve que testar e fazer de forma certa. Então, é um assunto muito complexo. A gente está tentando sempre buscar referências no mercado internacional e aplicar isso no Brasil. E, às vezes, a gente percebe que o mercado brasileiro é muito diferente de tudo. E a gente tem que fazer aqui e de forma diferente e testar para saber se isso funciona ou não. Exatamente. O Brasil ele tem um tratamento totalmente diferenciado que qualquer parte do mundo. Então, uma pessoa que não vem com um pouco de conhecimento no planejamento dele, no planejamento tributário, porque realmente ele falou, quebra, mas o Brasil ele quebra muito rápido e para você se reerguer, ele fica um pouco mais difícil do que nos outros países. Então, você tem que saber até que ponto você vai e tudo é muito bem estratégico. Isso não quer dizer que a pessoa não erre. Lógico, o erro faz parte do negócio e faz parte do risco. Então, quando você inicia qualquer coisa, você já sabe que você pode dar uma escorregada, mas aquela escorregada ela só vai te motivar a você corrigir o seu caminho. Isso é a motivação que você tem, né? Desafio você tem em qualquer lugar. Cada um que tem o seu caminho. Cada um tem o seu caminho, exatamente. E você tem que ter a sua expertise, por exemplo. Ele é apaixonado pela aviação, ele é apaixonado pela área dele, então existe uma motivação naquilo que ele faz. Então, por mais que dê errado, ele não vai pegar e falar, não, acabou, não vai fazer isso. Ele vai replanejar a rota. E é a mesma coisa que eu faço no meu negócio. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pelas áreas que eu desempenhei. Na verdade, quando eu iniciei na minha atividade, eu sempre fui apaixonada por pessoas, então eu não me via como uma contadora normal atrás de papel. Eu falei, não, eu vou ter que mudar isso, eu preciso ver outras culturas, eu preciso entender outros países. Exatamente. Dando uma analogia, Flapper é um clube também de empresários. A gente não só voa as pessoas fazem negócio no avião. Então, sim. A gente também é apaixonado pelas pessoas, é apaixonado pelo ponte que a gente cria entre as pessoas, esse relacionamento que gera negócios, né? Que gera negócios. Isso então, a ponte é sempre pessoas. Isso é o que motiva. Eu acho que o verdadeiro empreendedor, aquilo que dá certo é quando você ama o que você faz e você tem uma facilidade de lidar com pessoas. As pessoas são todas diferentes, cada uma tem a sua particularidade, mas você, com o seu conhecimento e com a sua motivação, você consegue liderar qualquer tipo de negócio. Exatamente. E a empresa está evoluindo também, ela não para, a gente tem que ser muito inovador, pensar sobre o futuro, nosso mundo é muito dinâmico, estamos vivendo numa época agora de inteligência artificial, evolução no setor de baterias elétricas, e eu gosto de pensar da Flapper
como se fosse uma futura Tesla no setor de aviação. Legal. Eu estou indo agora no sábado para Estados Unidos, para deserto de Mojave, para ver um dos aviões elétricos que a Flapper comprou, decolando pela primeira vez. A gente quer trazer essas tecnologias no Brasil e ser a primeira empresa para fazer oficialmente um voo de Guarulhos até Itaim Bibi, de avião 100% elétrico, abrindo o mercado para cada vez mais gente. Sim. Porque hoje o helicóptero é um bicho muito ineficiente. Uhum. A gente acredita que o futuro é elétrico, a gente viu isso no setor automóvel. Sim. Hoje muita gente anda já de carro elétrico, isso está chegando na aviação, é mais difícil, mas de novo, o mercado está evoluindo. Então, hoje é isso, Flapper é um marketplace de aluguel de aviões e de compra de assentos. Estamos agora lançando propriedade compartilhada de aeronave e no futuro, aviação elétrica. A aviação elétrica vai ser também um diferencial bem diferente, né? E precisa, né? Na verdade, isso daí é uma inovação do próprio mundo. Acho que o mundo está mudando para essa parte também de elétrico. E o que vai mudar, assim? Você já viu a tecnologia, vocês já estão desempenhando uma tecnologia exclusiva para a Flapper, o que você acha que precisa implementar nessa área da aviação agora para essa nova tecnologia que está vindo? Tudo é feito passo por passo. Primeiro, você tem que criar uma plataforma e criar um hábito para pessoas usarem esse serviço com frequência diária. Em seguida, já que a gente é uma empresa de tecnologia, a gente também tem que se tornar uma empresa mais offline para fazer gestão desses aviões. É isso que a gente está fazendo agora, que está sendo lançado essa semana, que a gente chama de gerenciamento de aeronaves e propriedade fracionada. Quando a gente vai juntar esse mundo digital com offline, é quando a gente vai estar pronto para incluir uma tecnologia de aviação elétrica. Você vai usar o mesmo aplicativo, você vai estar nas mãos dos pilotos certificados pela mesma empresa, mas a tecnologia vai ser muito diferente. Estamos planejando e preparando o mercado para algo totalmente novo, talvez a tecnologia mais disruptiva dos últimos 30, 40 anos, desde que a internet compareceu. Hoje você também é investidor de outros projetos, né? Sim. Eu investo ativamente em startups. Hoje sou sócio de uma fintech da Suíça, de uma empresa de carros blindados de luxo. E, ao fim, a gente retribui para o mercado. Ou seja, alguém acreditou em mim como investidor, agora eu quero ser seu investidor. Sim. E a gente se apoia, gerando o quê? Ecossistema de tecnologia no Brasil. Algo que está aos poucos se desenvolvendo, com primeiros exits, ou seja, saídas no mercado. Quando você vende uma startup com múltiplo de 18, 20 vezes do que foi investido, você acaba criando um pool de capital que pode ser investido em outras startups. É assim que foi criado o Vale do Silício, a região mais bem-sucedida do mundo para a empresa de tecnologia. Você sempre vai ver esse processo. Surge um novo founder, geralmente um cara super ambicioso, com boa educação, etc. Quem investe nele primeiro são aqueles caras que já fizeram seu exit. Está crescendo isso no Brasil. Vocês vão ver. Em 10, 15 anos vai ser um hub muito relevante mundial. Já é, mas vai ser mais importante de startups. Perfeito, perfeito. Realmente está mudando com muita mudança. Mas, pô, eu estou muito agradecida por você ter aceitado o convite. Você realmente é uma referência para mim de mercado, de ascensão, de sucesso. Obrigado. E eu fico realmente agradecida. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e, ao fim, estamos super à disposição. E nós ficamos por aqui. Caras Business encerrando. Até a próxima.